tudo bem com você? Aqui é o Fábio do canal Dominando o Seu Excel. Olha, preparei nessa aula aqui uma sequência de aulas onde nós vamos tratar sobre tabelas dinâmicas. Tabela dinâmica, para você que está começando agora, ou para você que já tem um certo conhecimento, ou para você que não tem conhecimento nenhum, é um dos principais temas do Excel. Porque, como o próprio nome já diz, a tabela dinâmica te dá a possibilidade de você analisar uma base de dados, seja ela pequena, média, ou seja uma base de dados gigantesca, mas de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais eficiente e de uma forma muito mais eficaz. Então eu te diria, se você não domina essa ferramenta, se você não tem conhecimento, se você já conhece o Excel, mas não sabe trabalhar com tabela dinâmica, você está perdendo tempo. E o meu objetivo aqui é te ensinar, clique a clique, vou te ensinar no detalhe como você consegue desde o zero, construção de uma base de dados desde o zero até chegar no ponto de criar um dashboard. Você vai impressionar aí a sua área onde você trabalha, você vai impressionar o seu chefe com uma base de dados muito bem trabalhada e muito visualmente demonstrada. Então vem comigo, você que não é inscrito aí no meu canal, por favor, né? Me ajuda, me dá um crédito aí. É só você clicar ali embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho e se você puder também, me ajuda a compartilhar esse link, me ajuda a compartilhar esse conteúdo, porque o meu principal objetivo aqui não é ganhar seguidores. Graças a Deus, eu já tenho a minha renda, eu já trabalho, sou bem sucedido, eu não preciso ficar atrás de seguidores. Mas o meu objetivo principal é fazer a diferença na vida das pessoas, é ajudar pessoas que, como eu, um dia foi ajudado. Eu comecei há 25 anos atrás a trabalhar com essa ferramenta. Trabalho em grandes multinacionais já tem mais de 20 anos, então eu tenho uma experiência, mas quando eu comecei eu não tinha a internet como eu tenho hoje, não era tão fácil como as coisas são hoje. O Excel ainda estava começando, era um produto muito caro, não tinha tantos cursos, então eu tive que ralar, eu tive que buscar, tive que ir atrás de livros, eu tive que estudar, eu tive que aprender na marra a dominar essa ferramenta. E isso me trouxe muita experiência. Então o intuito principal desse canal aqui é ajudar essas pessoas que estão começando agora, é ajudar você que está começando agora. Então esse é o meu principal objetivo, é fazer a diferença na vida de alguém, seja ela profissional ou não. Meu objetivo aqui é levar conhecimento para que você aprenda de uma forma muito eficaz e eficiente e comece a colocar em prática no seu dia a dia, comece a se destacar aí no seu trabalho, na sua empresa, com o seu chefe, na sua equipe, enfim, você vai ter o seu conhecimento expandido. Então me ajuda, clica aí, se inscreve e vamos embora para a aula. Bom, vamos lá, eu estou aqui com a minha tabela de dados. E aqui só para você entender, eu montei aqui uma tabela até que pequena, viu? Porque quando você for trabalhar aí, você vai notar que seja uma pequena empresa, uma grande empresa, uma média empresa, hoje o que mais nós temos de valor hoje são os dados, né? Sejam dados de clientes, sejam dados de produtos, sejam dados de fornecedores, sejam dados de funcionários, enfim, são vários os tipos de dados que uma empresa ela tem que trabalhar no dia a dia. Então, no meu caso aqui, eu estou dando um exemplo como se fosse uma loja de eletrônicos. São todos dados fictícios, então são todos valores aqui fictícios, mas o importante aqui é você aprender o conceito. Não é você ficar se apegando ao tamanho da base, a um monte de informação, se tem muita ou se tem pouca. Não se apegue a isso, mas se apegue em aprender o conceito, porque se você pegar o conceito, depois você vai dominar e seja uma base pequena, uma base gigantesca, você vai dominar com facilidade. Então, no meu caso aqui, eu estou usando o exemplo como se fosse uma loja de produtos eletrônicos, e o mais importante para você dominar a tabela dinâmica no Excel é você ter uma base de dados bem estruturada, uma base de dados com as informações que sejam bem organizadas. Esse é o ponto crucial para você conseguir trabalhar com uma tabela dinâmica muito mais fácil. E o que significa isso, Fábio? O Excel, quando você está falando sobre tabela de dados, tabelas dinâmicas, o interessante para ele é que todos os dados sejam colocados uns embaixo do outro. Trabalhar no formato vertical, né? Formato de linhas, ou seja, uma linha embaixo da outra. Todas as vendas, todas as movimentações que você tem na sua loja, na sua empresa, sempre uma ficar embaixo da outra. Independente do período, independente do ano, do mês, independente do que for, sempre uma informação embaixo da outra. É a maneira mais fácil de você trabalhar com Excel. Não é obrigatória, mas é a forma que vai te deixar trabalhar de uma maneira mais fácil dentro das tabelas dinâmicas. Então, no meu caso aqui, imagina na minha loja que eu tenho vendedores, que eles vendem os meus produtos, eles são comissionados, eles ganham sobre cada uma das vendas, e eu tenho vários vendedores. Então, no meu caso, eu estou usando aqui que eu tenho 10 vendedores. Então, eu tenho o João, eu tenho o Pedro, a Maria, a Isabel, o Lucas, a Vitória. Então, esses são os vendedores que trabalham dentro da minha loja, são 10 pessoas. Eu quero acompanhar as vendas deles e também as vendas dos meus produtos. Eu quero saber
como que tá o meu faturamento, o faturamento da minha empresa, de cada produto e de cada vendedor? Quem é o vendedor que vende mais? Quem é o vendedor que vende menos? Quem é o vendedor que vem na mediana? Qual é o produto que vende mais? Qual é o produto que vende menos? Por quê? Porque se eu tenho essa base de dados, se eu tenho esse tipo de informação, eu consigo trabalhar. Poxa, se eu vejo que um produto ele vem caindo a venda dele, eu já identifico que eu preciso fazer alguma coisa, ou promocionar ele mais, ou fazer alguma mídia em cima dele, desenvolver alguma coisa, alguma ação que vai fazer com que eu recupere as vendas desse produto. Eu consigo analisar. Agora imagina que você tem uma base de dados com todas essas informações e aí você tem que fazer isso na mão, na unha. Você pegar uma calculadora, uma caneta, um papel e escrevendo ali, somando uma por uma. Seria algo impossível, porque imagina, aqui ó, estou falando de uma base de dados pequena, apenas com 10 vendedores, eu estou olhando aqui um período bem curto e com pouquíssimos produtos, e eu já teria um trabalho aqui gigantesco para fazer esse tipo de dado. Então a tabela dinâmica no Excel ela veio para resolver esse problema, ou seja, ele vai te fazer pegar uma base de dados e você vai conseguir criar relatórios em cima dessa base de uma maneira muito simples, bem eficiente, eficaz e o interessante, muito rápido e muito fácil de fazer. O muito importante é que o ponto principal é sempre você deixar os dados bem organizados. Então no meu caso, ó, eu tenho um exemplo aqui, eu tenho as colunas nome, que são os vendedores, eu tenho aqui o período, então são os meses, né? Então aqui é onde dá a maior confusão, o maior problema está sempre quando você relaciona período. Por quê? As pessoas elas teimam, não? Elas tendem a colocar os períodos sempre na coluna, como se fosse aqui, em vez de ano, tá aqui janeiro, fevereiro, março, abril, e isso aqui é um caos quando você vai trabalhar com tabela dinâmica, porque aí o Excel ele fica perdido. Então o ideal no Excel é sempre trabalhar como se fosse um banco de dados, as informações uma embaixo da outra. Então vamos supor que eu tenho aqui no mês de janeiro, eu tenho vários dias, eu tenho 30 dias, 31 dias dentro de um mês. Eu poderia colocar aqui mais uma outra coluna, aqui ó, abrir mais uma coluna e colocar aqui também chamar de dia. E aí eu poderia, colocar aqui dia. E aqui eu poderia dar um exemplo. Eu quero saber o que o João vendeu no dia 1, depois o que o João vendeu no dia 2, no dia 3, no dia 4. Então sempre colocar os dias um embaixo do outro. E aqui, tá vendo? Já não seria mais Pedro, aqui já seria João. Eu quero saber que o João vendeu no dia 1, no dia 2. Então todas as vendas que vão ocorrendo, sempre colocando os dados um embaixo do outro. Então você trabalha no formato de tabelas. É por isso que chama tabela dinâmica. A base de dados ela tem que estar sempre no formato de uma tabela, ou seja, todas as movimentações elas sempre estarão uma embaixo da outra. Então aqui eu tenho o nome dos vendedores, eu tenho aqui uma coluna que eu coloquei como período, né, que é o mês, o ano. Aqui estão os produtos que eu vendo dentro da minha loja, aqui as quantidades que os vendedores venderam, né, que é a quantidade vendida, né. Vou colocar um pouco melhor aqui, quantidade, vou abreviar, vendida. Aqui o preço de venda, então qual que é o preço de venda de cada um desses produtos. Eu coloquei aqui uma coluna para dizer se essa venda ela foi feita via cartão de crédito ou se ela foi via dinheiro, né, dinheiro no caixa. Depois eu coloquei uma outra coluna para me dizer qual que foi o tipo dessa venda, ela foi parcelada ou ela foi feita à vista. E depois aqui uma última coluna com o total, que nada mais é do que uma multiplicação, né? Que é o valor aqui, o preço de venda, multiplicado pela quantidade que o vendedor vendeu. Então nesse caso aqui ele vendeu um computador, o preço de venda é R$3.000, o valor é R$3.000. Então são todos valores irrisórios. E acredite, uma tabela bem pequena. Mas no seu dia a dia você vai se deparar com tabelas gigantescas. E o interessante aqui é sempre você entender o conceito. É a sua base de dados, ela tem que estar bem estruturada. Se você tiver uma base de dados bem estruturada, bem organizada, o resto é resto, você vai tirar de letra. Um outro ponto importante aqui na tabela. Quando eu trabalho com produtos ou com nome de pessoas que podem se repetir, o interessante é sempre você ter um código para diferir. Porque imagina que eu fosse criar uma tabela dinâmica em cima dessa base de dados. Imagina que eu só tivesse aqui uma coluna com o nome dos vendedores e não tivesse nada que diferenciasse um vendedor com o outro. Você sabe que dentro de uma loja você pode ter vários vendedores e dentro desses vendedores alguns terem o mesmo nome. Um exemplo aqui, o João. Eu posso ter 2 João dentro de uma loja, 3, 4, 5. Posso ter 2 Pedro, 3 Maria, 5 Isabel, enfim. Tem várias pessoas que possuem o mesmo nome. Só que para o Excel, se você não tiver nada que difere uma pessoa da outra, para ele tudo é João, para ele tudo é Maria. É por isso que eu criei uma coluna aqui com o nome código do vendedor.
Por quê? Eu coloquei o João, o código dele é 1, o Pedro é 2. Se eu tiver um outro João, um outro vendedor com o mesmo nome de João, ele vai ter um outro código diferente do João 1. E a mesma coisa vale para o produto. Então, exemplo, computador, eu posso ter vários tipos de computadores dentro da minha loja. Eu posso vender, comercializar vários tipos de computadores. Mas o que vai diferenciar um computador para o outro? O Excel, ele não vai fazer nada que você não mande. Então, para ele, se ele ver aqui numa coluna que tem só computador, é computador, mas eu tenho computador A, computador B, o C, o D, o E, o F. E o que vai diferir? Eu teria que colocar aqui também uma outra coluna com um código. E aí colocaria código do produto. Então essas são formas de você estruturar uma base de dados. Então você entendendo isso, entendendo o conceito, sempre trabalhar com a base de dados no formato de linha, ou seja, colocar as informações uma embaixo da outra, é o melhor, é o primeiro passo para você dominar a tabela dinâmica. Agora nós vamos para a segunda aula, que eu vou te mostrar como é que a gente faz para criar, começar então a trabalhar de fato aí com a tabela. Até que eu só te ensinei a como estruturar os dados. Agora nós vamos começar a manipular os dados. Então até a próxima aula.